Thank you, Catherine. Nós vamos chamar agora o Jocelyn Voltz. Ele vai falar sobre espaços positivos versus espaços públicos, o caso do Museu de Inhotim, a Serpentine Galleries e a Bienal de São Paulo. Jocelyn é historiador de arte, curador da 32ª Bienal de São Paulo, atuou como diretor de programas da Serpentine Galleries em Londres e foi diretor artístico do Instituto Inhotim em Minas Gerais, onde trabalhou com obras de artistas como Hélio Iticica, Adriana Varejão e Doris Salcedo. Muito bem. Também gostaria de agradecer o convite de estar aqui. Agradeço a presença de todos. É um prazer fazer parte desse seminário e, principalmente, também depois de uma apresentação da Catherine tão inspiradora. É um super prazer de estar aqui agora. Eu quis falar, assim, do ponto de vista de artes visuais. Eu pensei que talvez seria interessante mostrar uns casos, uns projetos de artistas que talvez tratam e introduzem alguns assuntos para a nossa discussão, que já teve a programação da manhã e agora parte da tarde. E pensei que seria interessante olhar alguns projetos artísticos, principalmente porque eu acredito muito numa coisa que um autor inglês fala muito, várias vezes, Adam Thirlwell. Ele escreve, não tem nada mais, a arte tem um privilégio, ela é mais exata do que o relógio. Ela sempre aponta mais exato. Eu vou começar com vários case studies, projetos de artistas. Um primeiro é um projeto de 2001. Em 2002, eu fui convidado para ser o curador de um espaço pequenininho, chamado The Porticus, em Frankfurt. E o diretor é um espaço que é vinculado à Escola de Arte de Frankfurt, e o diretor, que é o Daniel Birnbaum, ele foi também convidado e também era tipo a primeira mostra dele. Nós pensamos, o que podemos fazer? E a gente começou a trabalhar primeiro com dois artistas, Elmgreen e Draxet, que fizeram, como dá para ver na fotografia, um slope, assim, tanto no chão quanto no teto. Eles introduziam uma certa elasticidade no espaço. Mas, no segundo, nós começamos a conversar com Victor Tiavanija. Victor Tiavanija é um artista tailandês, e ele falou, é muito simples, vocês são novos na cidade, vocês não sabem ainda, vocês não fazem parte desse circuito. Então, torna o espaço, que era normalmente um cubo branco, um espaço público aberto para todos. Ou cria uma programação tão violenta, tão rápida, que quase todo mundo está envolvido. Então, nós tivemos 6, 7 semanas de programação, convidamos, aqui as fotos são nada, é só para ter uma ilustração, mais de 170 pessoas apresentando de show de moda, performances, música, leitura de poemas, tinha uma cozinha lá dentro, então tinha assim, a possibilidade de fazer um cooking battle, tinha 2 cozinhas, na verdade, simplesmente bar, DJs, enfim, uma programação infinita que, na verdade, tinha uma programação, sim, impresso, mas o espaço não parava, 6 dias por semana, de 10 horas da manhã até a gente aguentava. Assim, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, dependendo. Nós paramos a exposição quando na Bild-Zeitung, que é assim, das tabloides de Frankfurt, de repente estava escrito o lugar para ir depois do jantar, depois dos bares fecharam é o Porticus. Então a gente achava que agora é hora de fechar, depois de 6 semanas. Mas foi
uma inversão de um espaço que, na verdade, nunca estava mais fechado, basicamente. Vou fazer um pulo. Em 2009, eu fui co-curador de um projeto da Bienal de Veneza, da Exposição Grande, e a artista brasileira, Renata Lucas, foi convidada para desenvolver um projeto que ela quis fazer, um projeto site-específico. Ela quis muito trabalhar com assim, umas ideias como intervir nessa cidade onde nada nunca muda, né? Porque tudo é tombado, é um patrimônio histórico. Então, como fazer uma inserção que talvez gera alguma imaginação dela e de outros. Então, ela começou a desenvolver uma série de projetos e quem conhece o trabalho da Renata sabe que ela não simplesmente faz um Photoshop e manda para o curador e fala, você pode organizar isso? Ela faz, ir na prefeitura, falar com todo mundo, envolver ela mesma, ir na rua, falar com todo mundo, falando, não seria maravilhoso ter uma piscina aqui no canal? Não seria interessante? E com essas conversas, negociações, de repente tinha o próprio responsável pelo patrimônio cultural, os patrimônios históricos da prefeitura de Veneza, falava, o meu sonho de infância é ter um pedacinho do canal e ter um asfalto e talvez um carro que só anda um pouco para lá, para cá. Então, acho que o que foi interessante que ela respondeu, e pela negociação, com todas as impossibilidades, ela negociou com todo mundo e gerou uma coisa que talvez se chama um sonhar coletivo. Uma ideia de um coletivo que poderia ser possível. Ela teve outras propostas, assim, uma entrada para o pavilhão italiano giratório, mas como isso, assim, realmente nós fomos para várias instâncias dentro da prefeitura de Veneza, e eles sempre falavam, não, desculpa, aí não dá, né? Então, por questões de engenharia, orçamento, enfim. Então, no catálogo, quando o catálogo foi impresso, a gente não sabia se algum projeto ia se realizar ou não. Então, esses projetos ficaram registrados como Mala de Veneza, né? Aquela coisa para carregar contigo. Ele ficou no catálogo, mas, ao final, ela conseguiu fazer uma pequena intervenção no parque, no jardim, na entrada, indo para o pavilhão italiano, o espaço central, que tinha uma pequena pista de asfalto. E ela foi, assim, uma pequena intervenção, mas quem lembra, e principalmente algumas pessoas que vão muito para Veneza, e alguns locais. Esse é um trabalho que todo mundo lembra, porque ele aponta um sonho, assim, finalmente vamos andar em asfalto. Outro projeto de um artista mexicano, Héctor Zamora, também para a mesma Bienal de 2009. Nós convidamos ele para desenvolver um projeto, site específico, e ele falou, ele tinha lido sobre uma história que nos anos 30, que é verdade, né? Tinha uma conexão direta entre Friedrichshafen, Frankfurt, na Alemanha, Veneza e Rio de Janeiro, de Zeppelin. Então, era uma ligação que funcionava por alguns anos, assim, acho que o Hindenburg foi 3 vezes, o Zeppelin talvez 2 vezes, assim, não era assim, uma coisa tão frequente, mas pelo menos tinha uma linha e foram criados galpões, hangars de Zeppelin em todas as cidades. Enfim, tinha uma ligação. Então, ele estava curioso porque em Veneza tem um clube de Zeppelin. Então, ele falou, o que esse clube de Zeppelin faz se ele não voa de Zeppelin? Então, vamos lá no clube de Zeppelin. Será que não é possível reintroduzir a ideia de trabalhar com Zeppelins, né? De ter um Zeppelin voando sobre Veneza? Aí ele tinha um monte de razões porque isso era impossível, porque o aeroporto de San Marco é muito perto, porque tem tanto turista, e quem sabe que se eles todos querem fazer isso, vira uma... Enfim, tinha muitos argumentos contra essa ideia de simplesmente ter um Zeppelin voando por cima. Então, ele criou esse projeto aqui, que é um Zeppelin inflável, meio parado dentro do Arsenale de Veneza. E, além disso,
ele começou a trabalhar, ele pensou, então vamos fazer de outra forma. Começou a trabalhar com os pintores de rua, que normalmente só fazem as pinturas de gôndolas, e pediu, por favor, faça uma pintura também de Zeppelin, uma aquarela. Então, ele trabalhou com vários fizeram, e isso já meses antes do Zeppelin, antes da Bienal abrir, eles eram disponíveis em Veneza, na Rua de Veneza. A mesma coisa com cartões postais, animações no computador, de repente soltando no YouTube filmes de Zeppelins voando em cima de Veneza. Aqui vai mais e mais. Enfim, a história tinha vários outros projetinhos, que esses cartões postais estavam, de repente, ele falou com todas as lojas de turistas, será que eu não posso colocar eles lá? E vocês podem ficar com o ganho e eu simplesmente faço essa inserção. A coisa interessante é que a Bienal abriu em junho, dia 4 de junho de 2009, e já no final de setembro de 2009, a própria cidade de Veneza anuncia que vai retomar os voos de Zeppelin em cima de Veneza, usando uma imagem criada pelo artista Hector Zamora. Então, uma ideia interessante de uma manipulação, de novo, partindo de um desejo e identificando um desejo meio coletivo, uma imaginação coletiva. Vou falar de um quarto projeto aqui, que é da Lúcia Koch, uma artista brasileira. Isso foi um projeto em Nagoya. Eu fui convidado a fazer a co-curadoria da primeira Trienal de Haiti em Nagoya, no Japão. E a Trienal tinha um título bem amplo que chamava Arte e Cidade. E tem uma região dentro da cidade de Nagoya que chama Shochamachi, que é essa região aqui, que era uma região de gross sale de tecidos, em grande escala. Se vendia, fabricava e vendia tecidos em grande escala. E como em todo mundo, essas pequenas empresas quebram, saem de lá, de repente o tecido está sendo vendido diretamente da China, produzido, enfim, na Taiwan, a roupa, então não tem tanto mais esse uso. Então tem uma mudança nesse bairro que a Bienal estava interessado, ou a Trienal estava interessado de assim apontar e olhar. Então a Lúcia Koch, isso são um pouco como triste ficaram lá os lugares. Então ela criou fez uma coisa muito simples. Ela criou um papel degradê e um tecido degradê. Tecido que podia se usar como persianas, aqui, ou para fazer tecidos de seda, ou guarda-chuvas, mas também tinha umas coisas de papel que podia se usar na arquitetura japonesa para ter uma separação entre uma sala e outra, usar esse degradê. Então ela produzia isso e introduzia isso no mercado. Então ela foi para várias das lojas de tecidos e falou, vocês não querem vender isso um pouquinho? E como é uma coisa muito reconhecível, de repente, em várias lojas na cidade, tinha esses displays que ela ajudava e as pessoas virou uma coisa reconhecível. Vamos lá, aqui tem isso também, eles vendem isso também. Então virou uma pequena moda de algumas semanas que várias pessoas começaram a produzir produtos com esse tecido degradê. Aqui tinha outro display, tinha nessa passagem um display. O que talvez, e aí eu gostaria de acrescentar um pouco a discussão hoje pela manhã. Eu acho que esses projetos, a gente entende que nenhum dos projetos muda o mundo, né? Eles não necessariamente apontam uma coisa, eles não têm um papel político nesse sentido de mudar os valores dentro de uma sociedade. Mas eu acho que talvez, e aí me interessa a questão, a arte talvez exatamente opera nessa ideia que não é pragmática, onde não é um outro polo de criatividade, um outro polo de inovação, que na verdade é um pensamento diretamente também capitalista.
onde tem emprego, onde se gera mais riqueza, onde tem mais um lugar de identificação, sim, mas também são lugares, assim, eu acho que é interessante perguntar e acrescentar à discussão, será que é esse contra o pragmatismo que a arte muitas vezes busca, assim, parece uma brincadeira, mas não é. É uma coisa de trabalhar contra um fluxo que está indo e talvez retardar ou desacelerar um certo processo. Eu acho isso uma posição para a gente discutir. Essa ideia de vamos sonhar juntos, independente se isso serve para algum fim no final ou não. Vamos simplesmente fazer esse exercício. Agora, vamos pular para um outro case study, que é um projeto em Minas Gerais, em Inhotim, onde eu sou curador de lá desde 2004 e fui diretor artístico de 2005 até 2012. E a gente, enfim, seria possível só falar desse projeto, mas não é tão interessante. Eu vou falar também de alguns casos muito específicos. Eu acho interessante começar assim com Elliott Sica, a Invenção da Cor Penetrável Metric Square número 5, de 77. Na verdade, é um modelo, um projeto desenvolvido em 77. Ele apenas foi construído pós-mortem do Oiticica, primeira vez no Museu de Açude, no Rio de Janeiro, e em 2009, 10 em Inhotim. O que é interessante, esse foi um projeto que a Oiticica desenvolveu como um projeto de revitalização da beira do rio Tietê, em São Paulo. Então, já nessa época, foi um pouco uma ideia como desenvolver, assim, como comissionar artistas para pensar projetos que podem dar um up naquela região meio suja e abandonada. O projeto, na verdade, o projeto inteiro da revitalização não aconteceu nos anos 70, então isso não parou ali, mas o projeto existia. E o que é interessante nesse projeto que é uma escultura, sim, é uma praça, é uma escultura penetrável, é uma praça pública, ela brinca com essas duas coisas, muito bonito. E a gente montou esse trabalho em 2009, 2008, 2009. A partir disso, virou um pouco um exercício de como é uma praça, e como um projeto de uma praça pública dentro desse museu, não seria interessante ativar essa praça o tempo inteiro. Então, hoje, a gente faz todo verão, na verdade, inverno no Brasil, todo inverno no Brasil, a gente faz uma programação de música e de performance que acontece lá. Um dos melhores projetos, e talvez um dos mais loucos, foi um projeto em 2010, quando nós trabalhamos com um grupo de teatro de São Paulo, o Teatro Oficina, que desenvolvia com 60 atores um projeto, a primeira macumba antropófaga, aqui dentro, e usando realmente a praça como praça. Isso é um outro projeto da artista francesa, Dominique Gonzalez-Foerster, trabalhando também assim, com uma ideia meio ambiente, assim, o lugar de um espaço penetrável, né? São pontos de ônibus. Aqui tem um projeto do Matthew Barney, de Lama Lamina, é o nome do trabalho, que talvez vários de vocês, vindo do mundo de arte ou de cinema, conhecem o filme. De Lama Lamina começou com uma performance que o Arthur Lindsay fez com o Matthew Barney em Salvador, Bahia, em 2004. E, a partir disso, criou-se essa ideia, vamos, então, pensar uma forma de traduzir esse trator e todos esses conteúdos dentro de uma escultura. Por que eu estou contando isso aqui? Assim, é uma criação de uma grande escultura que demorou, acho que 4 ou 5 anos, de desenvolver, achar alguém que podia fazer uma estrutura geodésica, achar uma forma de fazer esse cast da árvore e criar esse molde, e depois fazer uma reprodução em resina.
Mas também foi um processo de encontrar local que era apropriado. Matthew Barney, o artista, tem muito um pensamento sobre quantas árvores podem ser cortadas para fazer exatamente aqui esse trabalho, e só podem ser 7. Enfim, era tudo isso. Mas que talvez o mais interessante disso é porque esse é um trabalho que fala e aí fica interessante rapidinho falar um pouco sobre o que é Inhotim. Inhotim é um museu que foi criado a partir de uma iniciativa particular, uma coleção particular desde os anos 2000, 2001, aberto ao público desde 2005, para visitas agendadas desde 2006 para público geral. O museu em Minas Gerais, 60 quilômetros de Belo Horizonte, numa cidade pequenininha, de 12 mil habitantes, chamado Brumadinho. Ele é um museu que, na verdade, não tem necessariamente um espaço físico de museu, mas ele se desenvolve a partir das obras de arte, que são no meio de um parque. E algumas obras precisam de um pavilhão, outras precisam uma geodésica, outros precisam de alguma outra forma de abrigo. E, a partir disso, enfim, agora é um museu que tem mais ou menos 500 mil visitantes por ano. Tem uma programação educativa de 40 a 50 mil alunos por ano. É um museu, assim, é um outro case study, mas eu não vou entrar nisso. Eu quero falar de arte. Então, esse aqui é o projeto da geodésica no meio do mato. Aqui é um outro projeto de um impacto interessante também, que é um Doug Aitken, que você entra ali, você tem essa vista pela paisagem, mas você ouve um barulho vindo de algum lugar, que está vindo de um furo no centro, que é 300 metros fundo, e tem microfones geológicos que transmitem o som da terra para dentro do pavilhão. O que acontece é uma sensação de uma ligação, assim, uma experiência muito forte de ligação com a terra. Sabendo que Minas Gerais é uma área de alta mineração, muitos dos mineiros se sentem, principalmente no interior, não em Belo Horizonte, se sentem meio esquecidos, que são aqueles que estão vendo as montanhas descendo, sumindo, enquanto está se construindo assim prédios altos na China. Tem uma ligação muito forte de nossa montanha vira um prédio na China ou nos Estados Unidos. É uma abstração muito estranha, e tem um conflito entre uma certa riqueza da natureza, uma destruição, uma extinção da natureza, e claro, também um retorno econômico forte. Então, esse trabalho lida com várias ideias sobre destruição, mas também espiritualidade, a ideia de ligação do ser humano ao seu lugar, é bem interessante. Mas, na verdade, eu quero falar de mais um projeto do artista tailandês Ricky Giovanija, porque ele acho que é um projeto que talvez introduz um outro assunto para a nossa discussão. Isso é um projeto que foi inaugurado em 2010 em Inhotim. E acho que aqui em Portugal, todo mundo conhece talvez esse projeto do João Prouvé, porque a Ângela Ferreira fez um projeto maravilhoso como representação de Portugal, acho que em 2009, 2007, sobre esse trabalho, sobre esse pavilhão do João Prouvé. O João Prouvé foi comissionado no final dos anos 40 pelo governo francês de desenvolver uma casa para comerciantes ou diplomatas que poderia viajar em qualquer lugar. Todos os arquitetos conhecem esse prédio, com certeza, esse pequeno pavilhão, com certeza. Ele foi mostrado no final dos anos 80 como protótipo na França, ao lado da Seine. Aí foram mandados em 51, 52, vários, eu acho 3 ou 4 protótipos para o Congo. Aqui foram construídos 2, aqui tem um outro que foi construído no Níger.
no final dos anos 40. Aí foi tudo esquecido. Em 2000, historiadores de arquitetura foram lá, descobriram de novo que esses prédios ainda existiram e que viraram ícones de arquitetura moderna. Depois eles foram restaurados pelo Getty em Los Angeles, pelo menos, e acho que 2 foram retirados, ou 3, foram restaurados e depois viajavam do mesmo jeito de novo. A Seine, Nova York, Londres, Los Angeles, enfim. Aí vem Henrique Giovanni, achando isso uma história muito curiosa, que é uma ferramenta que foi claramente construída como um objeto colonizador, uma ferramenta, né, para mandar para a colônia e facilmente construir ali ou ali. Depois, de repente, ter esquecido disso, nunca ter usado mesmo, trazer de volta e celebrar como um grande patrimônio arquitetônico da história de arquitetura e vender em leilões por vários milhões. Isso ele achou muito curioso. Então ele pensou, nossa, o que a gente pode fazer? Então vamos fazer uma cópia tailandesa disso. Isso foi um projeto em 2006. Eu tive o prazer de estar como curador convidado, também trabalhando na Bienal de São Paulo. Era um projeto sobre o Marcel Protas, um artista belga, enfim. E Henrique Giovanni desenvolveu esse projeto pensando, nossa, o tailandês só tem um país onde ele não precisa um passaporte, Brasil. Então, se a gente vai um dia colonizar um país, vai ser Brasil. Então, ele faz essa cópia tailandesa, manda para lá e desenvolve um projeto em torno, que era tinha palmeiras lá dentro, isso era só uma referência do Protas. Pensando essa ideia da palmeira sendo um símbolo do exótico, do distante, do desejo, mas também uma história colonizadora, enfim, começou a contar isso. O projeto em São Paulo, admito, não foi muito bem sucedido, porque, infelizmente, o Rickford mesmo não podia vir para a abertura, não podia acabar o trabalho, e tinha um problema em 2006. O trabalho do Rickford depois viajou para a cidade do México, então é a cópia tailandesa que viajou para o México, lá na galeria dele foi mostrado, já tinha uma forma mais elaborada, de repente tinha esses vitrines também cheio de memorabilia sobre palmeiras, como representante de algo exótico. Aqui, dá para ver isso um pouquinho. E nesse momento a gente ficou interessado para adquirir esse trabalho para Inhotim. Inhotim tem ele chamava o Palm Pavilion, e chama até hoje, então foi construído aqui. Ele pediu, vamos fazer então um quiosque ao lado em estilo Prouvé, então ele pediu para artesãos de Brumadinho fazer algo que parece um pouquinho como um Prouvé, mas não parece, assim, era sobre isso, essa tradução. E foi construído ali esse projeto no meio de um jardim botânico, porque Inhotim também tem uma coleção botânica e uma coleção de palmeiras, principalmente, com mais de 3.000 espécies de palmeiras. Agora, o que é interessante nisso foi que, de repente, isso virou um dos melhores trabalhos para falar, dentro da ação educativa, sobre o local. Para se entender onde eu estou no mundo. Essa história, não precisa contar essa história toda com essas fotos. Essa história de ser uma ferramenta que já viajou para esses tantos lugares, e até a cópia tailandesa já foi para São Paulo, para o México, depois veio para Inhotim, para Brumadinho. Isso teve um impacto muito forte, que de repente se discutiu a partir desse pavilhão, tanto da arquitetura, da história colonial, da história botânica, porque 95% dos palmeiras hoje no Brasil não são brasileiros, são também exóticos. Foram importados com as colonizadoras do Brasil. Então tem uma história muito rica a contar a partir desse trabalho relativamente simples. E o que eu achei interessante nisso foi, assim, que eu quero acrescentar à nossa discussão, essa questão de onde eu estou no mapa. Qual é o meu lugar aqui?
Eu acho que a fala da Catherine falou muito sobre isso, essa importância de um valor local, um imaginário local, o orgulho do local, foi o que a Catherine usou na fala dela. Agora, mais outro case study, porque a gente está falando de arquitetura, urbanismo, uso de espaço. Rapidamente, vou passar por um projeto que não tem nada a ver com Inhotim, não com as bienais, da Serpentine. Muitos de vocês conhecem esse projeto. Fiz este ano 15 anos do projeto do pavilhão da Serpentine. É um projeto que foi iniciado pela diretora Julia Peyton-Jones em 2000. Mas que é interessante, eu vou rapidamente passar pelas imagens e depois talvez falar um pouco sobre isso, que eu acho interessante para a nossa discussão. Enfim, foi criado em 2000 com o primeiro pavilhão desenhado pela Zaha Hadid. A ideia foi, a Zaha Hadid foi comissionada, na verdade, para fazer uma tenda para o fundraising, jantar de fundraising anual. A Serpentine já fazia isso nos anos anteriores, sempre com uma tenda assim temporária, sempre tinha um problema com o tempo inglês, que a chuva batia ou entrava, o chão virou lama, então as tendas para alugar ficaram tão caros que a diretora falou, por que não fazer isso direito? E comissionar alguém a fazer uma tenda mais séria. Então, isso, na verdade, o primeiro foi pensado para também estar lá para um jantar. Mas o ministro de Cultura, não é o ministro, mas enfim, a figura equivalente na Inglaterra, estava no jantar e falou, não, isso não funciona, vamos então deixar isso aqui. A Zaha Hadid, nessa época, já tinha há 15 anos um escritório na Inglaterra, mas nunca construído nada na Inglaterra. Aqui ficou muito claro, nesse momento, que, na verdade, a Inglaterra tem um problema seríssimo com a arquitetura. Ele é uma ilha e nada entra. Então, muitos arquitetos famosíssimos nunca tinham construído na Inglaterra. É uma coisa um local muito protegido. E, a partir disso, no ano seguinte, de novo, se criou a ideia, então vamos convidar um outro arquiteto para desenvolver um projeto. Foi Daniel Libeskind, com um pavilhão dele, também para abrigar esse jantar famoso de fundraising, mas a partir desse momento já ficou claro que, na verdade, a Serpentine, que é uma antiga casa de chá dentro do Hyde Park, Kensington Gardens, não tem espaço para programação pública nenhuma. Então, já como tem um pavilhão, seria interessante usar esse espaço para vários usos. Então, aqui já dá para ver que tem assim forte iluminação mais de evento. O terceiro foi construído por Toyo Ito. Aqui várias imagens. Em 2003 foi comissionado o Oscar Niemeyer, que até lá também nunca tinha construído nada na Inglaterra. São famosas as imagens, vários devem conhecer. Aqui ele transformou que era talvez uma possibilidade de uma área de eventos, um auditório e museu Niemeyer, mas isso faz parte. Isso foi um projeto que não foi realizado em 2004. Famoso aqui deve ser de 2005, Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, que foi esse pavilhão que também teve, aqui já ficou claro que teve uma outra parte do briefing que deveria ser também abrigar um café e eventos. Rem Koolhaas, Olafur Eliasson, isso é um projeto temporário no meio. Frank Gehry. Aqui dá para ver, de novo, uma forma de palco, plateia, aqui muito inspirado a um parlamento inglês, né, de dois lados, uma pista no meio. Aqui. Sana, os arquitetos japoneses. O que me interessa, porque eu estou mostrando essas imagens todas, é porque isso não são projetos de, vamos dizer, alcance urbanístico, mas eles são exercícios, eu acho, de melhor forma sobre pensar
o que significa, o que é o lugar da arquitetura e qual é a forma como se insere ou não insere um público, qual é o uso do público, assim, é uma plataforma de experimentação. Assim, isso aqui, do Peter Zumthor, é talvez o mais radical, rótulos conclusos, fechado, que você entrava e tinha esse jardim no meio. Aqui, isso é do Ai Weiwei junto com o Herzog de Meuron, que era o primeiro Ai Weiwei, Herzog de Meuron, isso foi em 2012, já como a gente está falando de Olimpíada, isso foi uma exceção, isso foi os primeiros arquitetos que já tinha construído na Inglaterra, mas junto com Ai Weiwei nunca, mas como foi o Ninho de Beijing, foi tão importante em 2008, em 2012 eles achavam que seria interessante convidar essa junta, né, de Ai Weiwei com o Herzog de Meuron para fazer esse projeto. Eu mesmo comecei a trabalhar na Serpentine em 2012, e aí acho que nós conseguimos fazer uma mudança muito interessante, de introduzir uma geração bem mais jovem de arquitetos. Porque nos primeiros 10 anos, ou 11 anos, tinha se estabelecido essa ideia de todo mundo já tinha ganhado um Pritzker, só nunca construído na Inglaterra. Isso falava mais sobre a Inglaterra do que sobre os arquitetos, de uma certa forma. Então ficou interessante que agora é um projeto tão estabelecido, então vamos trabalhar com uma geração mais jovem. Isso foi o projeto do Zu Fujimoto, um arquiteto japonês. E o que foi interessante foi, acho que aqui começa cada vez mais radical pensar qual poderia ser como trabalhar na escala do pavilhão sobre modelos de arquitetura e de modelos de uso compartilhado de um espaço, que podem ser assim, exercícios aqui, mas possivelmente, potencialmente, podem ser transferidos para outro lugar. Aqui no trabalho com Su Fujimoto, eu entendi uma coisa muito curiosa, que na Serpentine, diferente, isso também, de novo, tem a ver com o pragmatismo que nos direciona em todo lugar, né? A commission da Serpentine é fora do pragmatismo. Esse projeto, o briefing era, por favor, tem que ter um café, tem que ter um auditório, tem que abrigar mais ou menos 200, 250 pessoas para eventos, deveria ser, lembra, está chovendo em Londres o tempo inteiro, também quando faz sol seria bom ter uma sombra. Enfim, esse pavilhão não tinha nada disso. Ele ao final, era mais importante, isso a Julia Peyton-Jones, que é a diretora, fala isso de maior forma, assim, precisão. Ela fala, não, eu prefiro ter um projeto melhor seu do que um pavilhão útil. Eu prefiro que a gente realmente experimenta os limites da arquitetura ou dos limites da sua ideia e realmente testa usar essa plataforma do pavilhão até o fim, do que fazer compromissos para atender a todas as outras demandas que a gente tem. Nós tivemos muita sorte na programação pública nesse ano. Nos nossos eventos nunca choveu. Em outros eventos que era tipo alugar para fora para outros usuários, choveu bastante. Então, trabalhos educativos, apresentação de filmes de noite. Em 2013, comissionamos também foi o segundo ano de uma nova geração de arquitetos, o arquiteto chileno Smiljan Radic, que desenvolveu esse projeto a partir de uma maquete que era, quem conhece a obra do Smiljan sabe que tem alguns elementos aqui dentro que ele usava bastante já antes, mas era um arquiteto que nunca tinha construído basicamente fora do Chile, mas isso estava inspirado numa maquete assim de pequenininha. Mas era um projeto que ele sempre voltava. Então, falou, vamos construir isso, porque isso pode ser interessante. Vamos ver o que acontece. E era esse pavilhão feito de uma fibra de vidro. Parecia meio um donut, um Flintstone futurístico, uma ideia de um pavilhão sem uso. Então, eu acho que isso
assim, não sem uso, sem função. Eu acho que isso é, de novo, um argumento para esse exercício de, às vezes, fazer coisas sem necessariamente já ter a utilidade como ponto final. Aqui, algumas imagens, como foi usado esse pavilhão pela programação pública. E o último, e aqui vou acabar, foi este ano, os arquitetos espanhóis, Cel Gascano, que fizeram esse projeto aqui, que era uma estrutura feita de um tecido sintético que brilhava de várias cores. Agora, o que é interessante nessa imagem aqui, isso que tudo acontece no mesmo pedaço de lona, e que é muito pequenininho. Assim, esse é um projeto, talvez, é uma exposição de arquitetura mais visitada do mundo, com anualmente assim, entre 180 a 200 mil pessoas visitando isso. É mais do que a Bienal de Arquitetura de Veneza, visitando esse pavilhão. Então, é uma super plataforma, mas tudo acontece nesse pedacinho de grama à frente da galeria. Mas o que é interessante, então, pensar que ele é um espaço, é um parque aberto para todos. É um parque que tem vários usuários. Então, na verdade, é um lugar onde pessoas começam a pensar sobre a arquitetura e a arquitetura contemporânea, que normalmente nunca entraria numa galeria com uma exposição com maquetes e plantas baixas. Eu acho que é interessante pensar, viver como as pessoas vivem dentro desses espaços. São modelos, são só assim, é uma forma pequenininha para pensar algo que poderia possivelmente ser interessante para o futuro na arquitetura e no urbanismo. Eu acho que isso, como exercício, eu acho um projeto muito lindo. Agora, interessante e isso é uma discussão que eu acho que agora, como isso foi o 15º ano do pavilhão e o 16º a ser construído, a discussão está aberta. Para onde vai esse projeto? Até quando? Isso é interessante repetir a mesma fórmula. Será que não é interessante, então, pensar outras formas de pensar outras relações com a sociedade, com a comunidade ao entorno, com assuntos sociais, com assuntos em outros lugares do mundo, que talvez essa inteligência acumulada tenha feito esse projeto? E são perguntas abertas. Mas eu achei interessante terminar aqui. Eu espero que a gente consiga discutir mais. Obrigado.